Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciando Pauta Social, terceira temporada, e hoje uma pauta muito importante para a nossa comunidade, uma pauta de utilidade pública, e para isso a gente chama os amigos para esclarecer a população sobre temas importantes que mexem diretamente com o seu bolso e com a sua vida, com a sua qualidade de vida. Há pouco tempo houve uma mudança na legislação, uma sentença judicial importante da revisão da vida toda. Pessoas que estão recebendo pouquinho e que têm possibilidade, talvez, se a pessoa procurar um profissional competente, de estar revendo isso e ganhando um provento muito melhor. E para isso, a gente convidou o Dr. Edson Rodrigues da Cruz, o nosso amigo, um dos proprietários, sócio-proprietário da Cruz e Pereira, aqui na Avenida das Comunidades, uma pessoa que tem uma ligação muito grande com a nossa comunidade. Dr. Edson, seja muito bem-vindo ao programa Pauta Social. Obrigado, Santiago. Obrigado aí pela deferência, né, por ter nos convocados aí para essa missão, uma missão simples, né, para a gente esclarecer a comunidade e sempre que possível levar a todos a melhor situação do direito, não é verdade? A melhor situação do direito, uma questão de justiça. Questão de justiça. Doutor Edson, um resumo da sua trajetória na advocacia, por gentileza? Santiago, veja, a minha história na advocacia começa quando eu vim de Brasília, residi na cidade de Blumenau. Eu trabalhava com uma família, na família do ex-deputado e ex-prefeito Renato Viana, que eram advogados. O próprio Renato era professor da cadeira de penal da FURB, vice-reitor da FURB. Então, isso me incentivou muito, né? Quando o Renato deixou a prefeitura em 1996, ele ficou um período sem cargo e, por uma opção dele, eu fui para dentro do escritório de advocacia dele, né? E eu só entrei, na verdade, na faculdade em 1999, e me formei em 2004. Olha só. Então tive toda uma experiência, né? Antes mesmo da academia. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu já estava dentro do escritório, já ajudava, já sabia como fazia para coordenar um escritório, e isso foi muito importante para mim. Depois disso, em 2007, eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, né? Foi uma pós muito interessante. E como eu tive um momento que eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né? Como tinha já alguns clientes de Gaspar e tinha uma afinidade muito grande, principalmente com os pais do Carlos Roberto Pereira, e ele era meu estagiário na época, e optamos então em abrir o escritório aqui, né? Optamos em abrir o escritório aqui e graças a Deus estamos aí já há praticamente 12 anos de atividade, já somos reconhecidos na cidade e com muita humildade, muita simplicidade, né? A gente foi ganhando o seu espaço, né? Fomos ganhando nosso espaço, né? Estamos trabalhando aí, graças a Deus. Eu quero também aproveitar e mandar um abraço para a doutora Andressa, que faz parte da equipe, a Dara, toda a equipe da Cruz e Pereira, e muito obrigado por o senhor estar aqui. Mas a gente precisa hoje explicar para a população gasparense como que funciona, então, a revisão da vida toda. Eu iniciei um pouco falando uma coisa, a pessoa ganha R$2.000 de aposentadoria, mas tem uma possibilidade de estar revendo isso, doutor Edson. Explique um pouquinho mais, porque é importante nos dias atuais, onde está tudo tão caro no supermercado, o custo de vida está muito alto, né? De talvez a pessoa tenha direito a receber um pouco mais, né? Ou até muito mais. Como que funciona isso? Veja, Santiago, na verdade o que acontece, né? Toda pessoa que ingressa junto ao INSS e faz o seu pedido de aposentadoria, ela tem direito de fazer uma revisão. Esse prazo de revisão é de 10 anos. 10 anos. Isso. Aí, cada caso, dependendo da situação, né? Então, tem pessoas que se aposentou, tinha um período especial, não foi computado. Tinha pessoas que se aposentou e tinha uma ação trabalhista, e aí essa ação demorou a sair o resultado, então quer incluir aquele período. E assim nós vamos. São diversas questões que levam até a revisão. No caso específico, nós estamos aí enfrentando uma situação que foi por conta da reforma que houve, né, em 2019, com a emenda constitucional, e os advogados já começaram a entrar com essa ação da revisão, e o Supremo, então, agora, em novembro, por 6 votos a 5, olha, né,
placar bem apertado, né, definiu então que realmente o direito das pessoas tinha sido cerceado naquele momento e passou então a dar esse direito, né, de fazer a revisão, chamada revisão da vida toda. Para você entender, todo o salário de benefício ele é calculado 80% só de todo o período que a pessoa tinha de contribuição de 94 para cá. Com essa revisão, você pode usar todo o período anterior. Desde o seu primeiro registro em carteira. Né? Lembrando que, como nós temos aqui uma questão de prescrição, né, e só podemos cobrar os últimos 5 anos, essa revisão, apesar de você ter 10 anos para você fazer a sua revisão, qualquer ação que você faça, você só consegue receber os últimos 5 anos. Mas mesmo assim, os valores são significantes, né? Existem algumas pessoas que estão aí realmente com uma expectativa muito boa de rendimento mensal, já mudança no próprio rendimento mensal e até com valores significativos para receber no final da ação. Então, doutor Edson, vamos lá. A pessoa se aposentou em 2022, antigamente a revisão era de 10 anos, de 2012 até 2022. Agora não, agora se faz uma análise, um cálculo lá de 1978, 1988 para cá. E é isso? Nós temos aí um período, né? Porque todas as ações elas têm que ser do período ali anterior a 13/11/2019, que é a data. Tem um marco temporal. Tem a data que houve a emenda constitucional que fez essa última revisão, né? O histórico do cálculo do salário ele é um pouco complicado, um pouco complexo, porque assim, nós vínhamos de uma situação onde a pessoa, né, homem, mulher, né? 30 anos de trabalho para a mulher, né? 48 anos de idade, 35 anos de trabalho para o homem e 53 anos de idade, né? Aí veio aquela situação do famoso fator previdenciário, sim, que se fazia aquele cálculo. Que mudou, né? Mudou. Aí tivemos mais outra reforma que entrou ali a situação da pontuação, né? 95 pontos para o homem, 85 para a mulher, né? Somando a idade. Complexo, né? Isso, para a população comum isso é muito complexo isso. Mas a grande verdade é que em todas essas situações, se pegava sempre para fazer o cálculo do valor da renda inicial da pessoa, a competência 7 de 94 para frente. Certo. Ou seja, então, o teu salário do mês 7 de 94 para frente é que entrava para efeito do cálculo. Certo. Agora não, agora você consegue trazer desde o seu primeiro vínculo empregatício. Por exemplo, eu tenho um cliente que o primeiro salário dele é de maio de 1978. E aí o interessante é que na tabela de salários, né, que nós temos isso oficialmente, né, o salário mínimo da época era aproximadamente 49.400 e poucos cruzeiros, né? Cruzeiros. E ele recebia um salário de 49 mil e o salário mínimo era 1.540 cruzeiros. Olha, então, né? Ganhava muito bem. Ganhava muito bem, né? Comparando com o salário mínimo. E essa pessoa, o salário é aqui de Gaspar, né? Até de uma das grandes empresas de Gaspar, né? Então a gente tem aí algumas situações, cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Tem que ser analisado separadamente. Né? A maioria dos advogados que atuam nessa área já possui sistemas de cálculo, planilhas de cálculo, que já faz essa previsão e já chega na situação de dizer se a pessoa tem direito ou não. Então, esse pedido de revisão tem que ser feito através de um advogado, é isso? Necessariamente. Perfeito. Sim, porque a gente aconselha, né? Porque como envolve uma questão de recursos que a pessoa vai ter direito, né? Toda ação que você entra e não tem um acompanhamento de um advogado, você corre um risco de ter uma surpresa, né, no decorrer do processo, e aí sem uma orientação especializada é um pouco perfeito. Temerário. Eu já entendi, tem alguns marcos temporais. Até novembro de 2000, tem que ser antes, a pessoa que se aposentou antes de novembro de 2019. Isso. E o cálculo era feito antes de julho de 94 para cá. Isso. E agora não, agora se faz um cálculo muito maior. Então, por exemplo, eu me aposentei antes de novembro de 2019, procurei um advogado da minha confiança.
o advogado vai fazer o cálculo. Isso. E vai entrar com um pedido, com uma ação judicial. Nessa ação judicial, quais são os meus benefícios? Bom, começa assim, né? Quando o advogado fizer o cálculo, nós temos que definir um primeiro ponto que é muito importante. Dependendo do valor da causa, o advogado tem que orientar muito bem o cliente por uma questão técnica. No Juizado Especial Federal, o teto da ação é 60 salários mínimos. Existem algumas situações que nós estamos apresentando um valor acima disso. Aí depende muito da pessoa, depende muito da idade, né? A pessoa pode fazer uma opção por renunciar a uma parte desse valor para que o processo seja mais rápido, porque o juizado especial é mais rápido, o pagamento através de requisição de pequeno valor, a RPV, que nós chamamos, né? Ou se ele falar, não, eu não tenho pressa, né? Posso tranquilamente esperar. Estou de boa. Vai para a justiça comum e aí o pagamento através de precatório é um pouquinho mais demorado, né? Mas, em regra, é assim que funciona, né? Certo. O senhor tem algum exemplo prático? Olha, eu poderia, até trouxe aqui de um cliente que me autorizou, ele tinha agora, até o mês de novembro, ele tinha um salário em torno de R$ 5.200. Certo. Esse era o salário dele. Como nós fizemos o cálculo, fizemos a preparação da ação dele, tá? Nós chegamos a um valor da causa de R$ 91.740. E a renda mensal dele, né, inicial, passou para R$ 7.087,22. Poxa, então aumentou mais de 1.800 a sua renda mensal e ainda tem 90 mil atrasados para receber. Então, gente, você que está nos assistindo, né, veja que é importante, né? A gente ouve no jornal, revisão da vida toda, Supremo Tribunal Federal, mas a gente não entende como funciona isso na prática. Então, por isso que a gente fez o convite para o Dr. Edson vir esclarecer. A gente pede, então, que as pessoas que se aposentaram nesse intervalo antes de novembro de 2019 possam estar verificando, fazendo esse cálculo, se eles têm direito, Procura um advogado de sua confiança, nós temos aqui em Gaspar e até Blumenau, na própria região, né? Grandes especialistas nessa área, fiquem bem tranquilos, bem à vontade, procure o seu advogado e converse com calma, que realmente vai ter um êxito muito bom, muito favorável. Perfeito, então o podcast Pauta Social também é utilidade pública e busca, então, soluções para a sua vida e para melhorar, talvez, o seu ordenado todo mês através dessas informações. Doutor Edson, muito obrigado. Quando tiver questões sociais relevantes à nossa população, com certeza a gente vai estar convidando o senhor como um experto em áreas importantes, como é esse direito previdenciário. Olha, Santiago, eu agradeço muito a oportunidade, até já lanço aqui uma sugestão, porque nós temos aí uma questão que tem dado um trabalho, assim, vamos usar essa expressão, né? Está sendo muito complicado até no seio familiar, que é a questão da Lei Maria da Penha. A gente precisa conversar muito sobre esse tema, porque às vezes uma palavra mal colocada, né? Uma mensagem no WhatsApp mal escrita, nós estamos tendo diversos problemas aí na ordem criminal aí que não é fácil de passar no dia. Estaremos agendando um novo Pauta Social. Pessoal, muito obrigado a todos. Você que não se assistiu, passe à frente esse programa, né? Talvez tenha algum familiar que tenha esse benefício e a gente está então com esse trabalho de utilidade pública. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau.